Amigos e amigas, como estão? Digam-me uma coisa e peço-vos que sejam sinceros ou sinceras, ok? Se vocês tiverem discos reeditados, vocês consideram como um único título, isto é, mais um, ou pelo contrário, vocês consideram como sendo discos repetidos? Eis, pois, como começa o vídeo de hoje. E para não perdermos tempo, pois o vídeo vai ser algo longo, eu vou já buscar o material, ou seja, o registro discográfico para hoje, ok? Vocês poderão assim perceber a questão colocada, bem como o alcance deste dilema, por assim dizer. Eu volto já já. Muito bem, amigos e amigas. Antes de mais, gostaria de vos agradecer estarem a acompanhar-me nesta minha jornada de colecionador. Não tem sido um percurso nada fácil. Muitas vezes eu tenho que fazer escolhas, pois o dinheiro é um recurso nada elástico. E assim por alto, na minha base de dados constam cerca ou mais de 5.000 discos que pretendo adquirir, para além de todos os outros que ainda não conheço ou não faço a menor ideia de existirem. Não que eu queira comparar-me com os maiores colecionadores do mundo, pois esses eu acredito que tenham fundos ilimitados, ou quase ilimitados. E ainda hei de mostrar-vos imagens da maior coleção de discos do mundo. Aliás, eu vou colocar aqui um link e até na descrição do vídeo para vocês se deslumbrarem. Bom, mas de regresso à realidade, hoje trago-vos. E também de regresso à minha residência habitual. Afinal, foram apenas dois vídeos. O que acharam da mudança de ares? Não deu para ver muita coisa, mas espero haver surpresas ou novidades para breve. Mas dizia eu, hoje trago-vos esta caixa de Gary Moore com três discos. Aliás, três CDs. Eles estão no formato CD. Chama-se Three Originals. E é de hoje que vamos falar disto. Trata-se de uma edição da Castle Records, editora inglesa, especializada na reedição de discos clássicos da música rock, remasterizando-os e lançando-os novamente no mercado, enfim, com uma roupagem diferente. E diferente também será este vídeo, pois penso estar em condições de vos brindar com uma surpresa. Bom, mas antes de mais, deixem-me dizer-vos que tenho a clara impressão de este ter sido o último título que eu adquiri através do Circo Leitores, pois não sei precisar. Mas como esta caixa foi lançada no mercado em 1992, acho que não chegou nada mais deste clube de vendas diretas, não é? Depois disto. Até porque a minha mãe acabou também por se desvincular deles. Ora, em 1992, eu estava nos últimos anos da minha licenciatura na universidade e tinha já descoberto imensas lojas de discos, pelo que não fazia mais qualquer sentido para mim recorrer ao Circo de Leitores para encomendar discos ocasionalmente, não é? E esperar, ou ter de esperar algumas semanas para ou os ter. Ainda para mais, dado que os colaboradores do Circo Leitores recebiam comissões, não é? Pelo volume de vendas que criavam, os produtos e os artigos, na maior parte das vezes, eram mais caros. Além de tudo, a oferta
do Círculo de Leitores, em matéria de disquinhos, era bastante reduzida em termos de interesse para mim. Era muito mais vantajoso eu deslocar-me a uma loja e procurar o que quisesse e o que gostasse, não é? Pois a oferta era logaritmicamente maior. Portanto, esta caixa com 3 discos foi uma edição exclusiva e que o Círculo de Leitores, como direi, estava a publicitar ou promover na época. Pelo menos eu nunca encontrei esta obra em qualquer outro lugar ou loja. Como eu me considerava já um colecionador, bom, de certa forma, não é? Manifestando todo o maior interesse em discos exclusivos, em edições especiais, limitadas, raridades, coisas de colecionador, etc. Não é? Eu vi que poderia, desta forma, aceder a uma obra exclusiva, com 3 discos selecionados e por um preço razoavelmente mais em conta do que comprá-los um a um, não é? De forma isolada. Tenho de dizer também que naquela época eu apreciava já as sonoridades hard and heavy e também conhecia já alguma coisa de Gary Moore, naqueles anos 90, não é? A universidade trouxe muitos conhecimentos através das pessoas com quem eu me relacionava e interagia, entre amigos e colegas, mesmo de outros cursos, não é? Ficando assim a conhecer muita música. E uma pergunta. Por acaso vocês viram já o vídeo aqui em Francis Music Den em que eu vos falei de Gary Moore ao ter apresentado o disco After Hours? Foi editado em 1992, se bem se recordam, pela Virgin Records. É um disco de blues, ou pelo menos blues rock. A indústria da música é um filão riquíssimo e tem sempre como direi, um mercado potencial enorme para explorar, que são os consumidores, afinal de contas, não é? Pelo que todos os agentes envolvidos pretendem ganhar o mais que puderem. A concorrência é também tremenda, pelo que surgem sempre editoras que decidem ir ao seu fundo de catálogo relativamente a bandas e artistas e fazer valer os seus direitos de autor para ganhar mais alguns milhares de dólares. Bom, neste caso, libras, atendendo a que a Castle é inglesa. Alternativamente, o que podem fazer é, como opção, não é? Pagar por esses direitos. E assim já podem fazer o que querem. É o que acontece simplesmente no caso das edições e prensagens audiófilas. E eu irei falar sobre isto quando chegar a ocasião certa para tal. Ok? Por enquanto, ainda é cedo. Pois bem, neste caso, a Castle Records, aliás, o nome correto é Castle Communications, resolveu juntar aqui 3 discos do guitarrista numa caixa e chamar-lhes Three Originals Box Set. Nome bem original. Não é mesmo? Os discos originais foram editados pela Jet Records, que era uma pequena editora inglesa e que se extinguiu quando foi adquirida pela gigante BMG. Bom, quais serão então os discos que temos aqui nesta caixa? Vejamos. Demorar um bocadinho. Ok. Por aqui, para já. Portanto, então temos GeForce, de 1980. Dirty Fingers,
também de 1980, e Live at the Marquee, de 1981. Estes foram, não os primeiros, mas dos primeiros discos da carreira a solo de Gary Moore. Um guitarrista extraordinário e com uma forma algo ímpar de tocar. Conseguia, para já colocar aqui, ele conseguia esticar as cordas da guitarra muito mais do que qualquer outro guitarrista. Tendo começado a tocar aos 10 anos de idade numa viola clássica oferecida pelo seu pai. Só que, ao contrário da larga generalidade das pessoas, que começa com cordas de nylon, Gary Moore aprendeu a tocar diretamente em cordas de aço, muito mais rígidas e menos maleáveis. Ora, isto deu-lhe uma agilidade enorme nos dedos, não é? Conseguindo sacar tons onde muitos não conseguem sequer fazer vibrar as cordas e permitindo uma rapidez também bastante grande. Atenção, que eu não estou a inventar coisa alguma ou a falar sem saber. Sei isto, falo disto, porque é contado pelo próprio Gary Moore num vídeo documentário que ele lançou há já muitos anos, em VHS. Chama-se Emerald Dale, que por acaso eu tive a oportunidade de o visualizar, embora não saiba onde e nem quando. É possível que tenha sido na televisão. Mas experimentem ouvir com atenção os solos de Gary Moore e vão perceber do que ele fala. É de facto extraordinário. Ele passou pelos Thin Lizzy, que foi uma fantástica banda irlandesa de hard rock, isto em finais dos anos 70. E a sua carreira passou por diversas fases, não é? Em termos de sonoridade. Desde o rock mais progressivo até aos blues. Gary Moore tocou de tudo. Até jazz rock. Infelizmente já faleceu há coisa de 12 anos num ataque cardíaco fulminante. Bom, eu sempre gostei bastante mais da fase hard rock da carreira do músico, tendo ele álbuns de facto magníficos. Tenho mesmo alguns, mas faltam ainda bastantes outros que gostaria de ter. Bom, mas vamos lá começar a dissecar os discos desta caixa. Não sem antes perguntar-vos se vocês a têm. Esta mesma caixa. Three Originals Box Set. Ou qualquer um destes discos. Seja em vinil ou em CD. Respondam aí nos comentários, se quiserem. E vamos começar por GeForce. Maldito reflexo. Ora, GeForce é, para mim, ok? O disco mais fraquito. Mesmo de toda a discografia de Gary Moore, e dentro do que conheço, se bem que eu nunca ouvi nada dele enquanto membro de uma banda chamada Skid Row, ou do projeto de jazz rock Colosseum 2. Este é um disco pelo qual, na verdade, eu não tenho grande simpatia ou apreço. GeForce é... Isto agora vai ser tramado. Vamos deixar assim, não sei se vocês veem. GeForce é um disco de soft rock e com algumas nuances de rock progressivo, ou até mesmo AOR. Eu diria que, no limite, se aproxima um pouco à música de Journey. Mas sabem, dá uma sensação de
ter sido um trabalho feito à pressa, com um resultado que, enfim, não é carne, mas também não sabe a peixe. Não sei se estou a fazer-me entender. Ao que parece, o guitarrista irlandês ficou deslumbrado com o que o mercado americano tinha para oferecer, em particular a costa oeste dos Estados Unidos, e ter-se-á lançado rapidamente numa carreira a solo. Isto apesar de ter já um disco anterior, datado de 1978, chamado Back on the Streets. Atreveu-se ainda a recrutar o baterista de então dos Thin Lizzy, o baterista de serviço estava indisponível, portanto, Brian Downey, e esse baterista de sessão, chamado Mark Nosif, foi recrutado por Gary Moore e gravaram este GeForce. Não é um disco, um álbum que eu aprecie de sobremaneira, até porque quando o ouvi da primeira vez, foi exatamente quando recebi esta caixa, eu tinha já um gosto muito marcado pelo heavy metal. Devo dizer-vos que ouvi este GeForce apenas 2 vezes, a última das quais foi no último fim de semana, para preparar este mesmo vídeo. E sinceramente não houve grandes alterações na minha apreciação auditiva, continuando a achar um disco algo para os interessantes. No entanto, dado que o meu sistema de som evoluiu bastante desde essa vez que eu vi o disco, pela primeira vez, aliás, não só este, como também os outros dois, consegui dar melhor atenção agora, percebendo nitidamente a sonoridade mais soft rock. Como CD, suporte físico, não tem nada de especial. É um disco prateado, uma caixa banalíssima, contendo um desdobrável que serve igualmente de capa, com o track listing e aqui um texto de um editor de uma revista sobre as condições e as razões que levaram à criação ou à gravação deste álbum. Álbum esse que conta com 9 faixas. Algumas delas vingaram no tempo, e muitos concertos de Gary Moore tiveram direito a pelo menos uma música retirada deste GeForce. O disco foi remasterizado, houve a nítida intenção de dar destaque ao som da guitarra de Gary Moore, puxando pelos controles da mesa de mistura para a fazer sobressair. E isso nota-se claramente logo na primeira faixa. A segunda faixa está dividida em 2 partes, sendo que a primeira, chamada White Knuckles, é um solo de guitarra muitíssimo bom, para cair logo de seguida num palco quase de fusão, chamado Rockin' and Rollin', fraquinho. Não fosse realmente a introdução com esse solo brutal. As músicas mais interessantes para mim serão talvez a terceira, a quarta e a quinta. 2 baladas, portanto a terceira She's Got You, a quarta I Look At You, 2 baladas, e depois a quinta Because of Your Love. Do lado menos positivo, ou seja, as que eu aprecio menos, temos a segunda parte da segunda música, como eu disse, Rockin' and Rollin',
Hot Gossip, com uns toques, algo para o funk. A oitava, The Woman's in Love. Ainda, ainda por cima o título da música está mal escrito. Se vocês têm este disco, GeForce, digam-me lá. Eu pergunto se ficaram convencidos. Que apreciação fazem? Concordam comigo na minha apreciação? Passemos ao segundo. Eu preciso sempre de fazer um esforço para dizer corretamente o título deste álbum. É que frequentemente confundo com um disco dos Rolling Stones que se chama Sticky Fingers. Este é Dirty Fingers. Desculpa. Dirty Fingers. A carreira de Gary Moore não é muito fácil de descrever em termos cronológicos. Começou em 1973 com um primeiro disco, que é completamente desconhecido para mim. Editou um segundo em 1978, já depois de ter estado nos Thin Lizzy pela primeira vez e antes mesmo de voltar a tocar com a banda. Grava então este disco, Dirty Fingers, queria eu dizer. Grava este disco em 1980, mas a editora Jet Records adia a sua edição para 1983. No Japão, primeiro, e depois, em 1984, para o resto do mundo. Provavelmente aspectos comerciais, não é? Gary Moore teve muito mais sucesso no Japão no início dos anos 80. Portanto, a Jet decide lançar primeiro GeForce e só depois vem este Dirty Fingers. Agora acertei à primeira. É novamente um disco banalíssimo em termos de apresentação. Pelos vistos, a Castle decidiu investir muito pouco, ou quase nada, no aspecto físico desta reedição. Temos, portanto, igualmente um desdobrável a servir de capa e apenas com o track listing do disco. Este Dirty Fingers é um trabalho fantástico de hard rock. Um disco fabuloso. E penso mesmo que, se não é o melhor disco de Gary Moore, é dos melhores. Tendo eu achado isso mesmo logo na minha primeira audição. As músicas são excelentes e não há mais palavras que possam ser ditas para classificar o que temos aqui. Dirty Fingers é um disco essencial e percebe-se claramente porque Gary Moore era adorado no Japão. Se bem que os japoneses consumiam tudo que viesse de fora, não é? Em matéria de música. Contudo, é considerado desde sempre um mercado extremamente importante para o hard rock. No Afonso tem duas ressalvas a fazer, e uma delas irá acontecer no final da minha história de hoje, e este seria um disco perfeito. Como é muitíssimo bom, irei apenas destacar a música que menos aprecio, num total de 10 faixas. E esta é a primeira ressalva. Destacar a que menos aprecio. Kidnapped, que é a sétima. Mas atenção, que estamos a falar a um nível todo ele muito bom, ok? Portanto, é tudo uma questão de pelos públicos. Tenho, obviamente, algumas preferências, não é? Algumas preferidas, que são
as 6 primeiras. Verdadeiros hinos do hard rock. Sei que este disco existe em vinil, pelo que, para quem o tem, nesse formato, todo o lado A e a primeira do lado B deste disco, Dirty Fingers, é magnífico. Portanto, assim, Hiroshima, Dirty Fingers, que é um solo genial de guitarra, Bad News, Don't Let Me Be Misunderstood, que é uma cover, não sei se vocês reconhecem pelo nome, mas o original foi composto em 1964 e cantado por Nina Simone. Também os The Animals já tinham feito uma cover version desta canção em 1965, muito boa também, por sinal, mas esta está fabulosa. Depois, Run to Your Mama e Nuclear Attack. Dirty Fingers termina com uma balada muito boa também, chamada Rest in Peace, e como eu disse, 9 das 10 músicas são excelentes. E destas, 6 são magistrais. Temos aqui, portanto, um disco com uma nota quase 10. Eu dou-lhe um claro 9. Finalmente, o terceiro disco é um registro live, um registro captado ao vivo. Live é The Marquee. The Marquee era uma sala de espetáculos em Londres, muito conhecida na década de 80 e que se localizava no bairro do Soho, S-O-H-O, com as suas ruas pejadas de bares, clubes, restaurantes, atendendo ao sucesso enorme de Gary Moore, sobretudo nos Thin Lizzy, e tendo já alguns discos lançados em nome próprio. A edição de um disco live fazia parte do processo natural. É, aliás, o objetivo da larga maioria das bandas e dos artistas, não é? Eu nunca assisti a um concerto, a um show de Gary Moore. E mencionei isso no vídeo em que falei sobre After Hours. Tenho uma pena enorme que isso não tenha acontecido e que não vai acontecer nunca mais. Não é? Ele atuou em Lisboa em 1986, se a memória não me falha, já na universidade, portanto, bem depois de 1988, um colega meu do curso comentou comigo que ele esteve no concerto de Gary Moore em Lisboa e comentou comigo que foi bem bom, não é? Diz-se até que sexo ao vivo aconteceu na plateia. Esse facto foi inclusivamente relatado em um jornal de grande tiragem do meu país. Portanto, tenho de contentar-me com os vários discos registrados ao vivo que o músico editou. E este Live at the Marquee é um deles. Foi captado ao longo de 2 noites, em 1980, e editado originalmente pelo título Live. Live at the Marquee é uma edição subsequente, licenciada pela própria Jet Records, de 1983. São 8 faixas, em que uma delas é um solo de bateria de Tommy Aldridge. Muitos de vocês reconhecerão quem ele é. Tommy Aldridge é nada mais, nada menos do que um excelente baterista de Whitesnake. Contudo, ele tem uma carreira fabulosa, tendo tocado com, por exemplo, Ozzy Osbourne. O setlist deste Live at the Marquee abrange principalmente os 2 primeiros discos gravados por Gary Moore, Back on the Streets e GeForce,
e 2 faixas de Dirty Fingers. Sendo um disco registado ao vivo, as músicas são bem mais rápidas, mais pesadas do que o que ouvimos nos originais de estúdio, não é? E a guitarra é ainda mais incisiva. Nota-se claramente o talento do guitarrista, que está todo lá. Nota-se também claramente em cada música esse talento e particularmente no instrumental Parisian Walkways. E sendo esta a minha faixa preferida deste disco, eu gostaria de falar um pouco mais sobre este tema. Parisian Walkways é originalmente cantado, ou seja, tem letra. No entanto, ao longo da sua carreira, Gary Moore tocou em alguns shows apenas a versão instrumental. É essa a versão instrumental que se ouve no disco. Mas pessoal, é a versão mais fabulosa que eu alguma vez ouvi. É mais do que brutal, em que se ouve claramente o guitarrista a tocar onde mais nenhum outro consegue sequer esticar as cordas sem desafinar. O solo, se puder considerar assim, o solo é absolutamente de cortar a respiração. Numa única palavra, fabuloso. Acreditem, amigos e amigas, arrepia ouvir Parisian Walkways deste disco. Apetece gritar e partir tudo. Está deslumbrante. E faço mesmo questão de a passar aqui no vídeo. É essa a surpresa que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje. O registro live da música no meu ambiente, na minha sala de audições, captado exatamente na mesma posição da audição a que eu estou habituado e no mesmo volume de audição. Eu não aprecio ouvir música com elevada pressão sonora. Ainda é uma experiência, mas vamos ver como vocês reagem em termos de apreciação. Vamos a isso? Parisian Walkways, gravado ao vivo em 1980 e reproduzido aqui na minha sala.
Gostaram? Sentiram arrepios? Eu senti, mais uma vez. É uma música mesmo fabulosa. Bom, temos novamente uma caixa de CD convencional. Uma caixa e um CD convencional. Com um folheto desdobrável, apenas com duas imagens interiores, por acaso são bem bonitas, são bem interessantes. Esta então está fabulosa. E o track listing no verso, repetido também no verso da caixa. Muito original, portanto. Se eu tiver que colocar os discos por ordem de preferência, ela seria, em primeiro lugar, Live at the Marquee. Em segundo, Dirty Fingers. E depois viria GeForce. A caixa em si também não tem nada de especial, consistindo apenas numa caixa de cartão com a identificação do conteúdo
e os discos no interior. Ainda bem que é fechada, pois assim não entra tanto pó. E deixa-me então fazer a segunda chamada de atenção, tal como mencionei ainda há pouco. O som dos discos é francamente pobrezinho, apesar do disco registado ao vivo até escapar. É um som demasiado magro. É um som demasiado magro, ou lean, como chamam os britânicos. Nada de graves e uma gama média bastante fraquita. Enfim, não sei se terá a ver com o facto de serem discos dos anos 80 ou se foi a própria produção para esta reedição. Portanto, o disco Live at the Marquee até tem um som mais cuidado. Talvez porque o master tenha sido criado ou concebido no formato de vinil. Não sei. Mas só assim se explica a razão deste disco escapar à pobreza de som que os discos apresentam. Por isso mesmo, também por isso mesmo, é o meu preferido destes três. A Castle Communications até tem bons perdedinhos no campo das reedições, pelo que não se percebe o porquê da qualidade deste lançamento ser de facto muito sofrida. Ora, isto faz-me lembrar, ou recordar, a razão de eu ter ouvido estes discos tão poucas vezes. O som é francamente mau e bastante compactado, fazendo-me perder o interesse, dado que o prazer auditivo e emocional que me proporciona é bastante reduzido. Chegámos ao fim deste vídeo, bastante mais demorado do que o habitual, mas também o registro de hoje é significativamente maior. 3 discos. E como tal, também a história. Espero, no entanto, que tenham gostado e, em particular, da surpresa que preparei de vos deixar o som do meu sistema. Não é o sistema principal, mas é melhor do que nada. E termino com a pergunta que fiz logo de início. Se vocês tivessem esta caixa 3 Originals, seriam 3 discos ou vocês contariam como um único? Bom, eu tenho alguns outros discos de Gary Moore, mas serão apresentados num contexto diferente. Espero que possamos encontrar-nos novamente no próximo vídeo, que será o último desta série do Circulador. Ok? Boas audições para vocês e fiquem bem. Tchau, tchau, amigos e amigas.